Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como vocês estão? Se divertindo? Brincando bastante, rindo bastante, bebendo água, se cuidando, se protegendo. Tem que encapar o bico do bolinho, né? Bico do bolinho. Viu, meninos? Se cuidar. E reservar um tempinho para descansar, né? Aproveitar ao máximo, mas descansar que tá acabando. Voltaremos às atividades normais, né? Não se esqueçam de descansar. Vocês acreditam que a Shimada esqueceu de gravar vídeo? Deixa eu ver quando. Eu nem lembro quanto tempo faz que eu gravei vídeo. Shimada esqueceu de voltar. Eu tava interdita entre fazer uma faxina 2 dias. Faz 2 dias que eu não venho. Apesar que tá legal assim, né? De 2 em 2 dias. Coincidentemente é isso que tá acontecendo. Eu tô vindo de 2 em 2 dias. Eu tava interdita fazendo uma faxina no quintal, que eu tô querendo fazer uma horta. Eu sou uma pessoa que eu não vivo sem hortifruti, sabe? Quero fazer uma horta. E voltei a escrever meu livro. Eu não comentei com vocês, né? Eu desisti de escrever meu livro. Eu tava trabalhando na edição e eu não tava gostando do estilo de linguagem que eu utilizei, assim. Tipo, não era eu. E aí, sexta-feira, do nada, veio um estalo assim, né? Lembrei de como é o meu jeito de escrever. Voltei a trabalhar no livro, o que quer dizer que eu vou modificar ele todinho. E aí eu esqueci dos vídeos. Também esqueci de algo importante, né? Eu fiz a introdução dos 9 carismas e já falei do primeiro dom, que é a base de todos os outros, que é o dom da fé. E eu tenho que continuar, né? Então, continuemos. Vamos esmiuçar mais um dom. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o dom das línguas. Em algumas versões da Bíblia, fala-se línguas estranhas, né? Eu não sei de onde que veio o estranhas. A Shimada, quando ela consulta a Bíblia, ela toda a vida usou a versão Almeida fidedigna, né? Que é a tradução mais próxima do original hebraico. E tanto na Bíblia quanto na magia tradicional é dom de línguas. O estranhas corresponde a uma língua que é estranha para mim, no sentido de eu não conhecer, ela não ser a minha língua oficial. Então, por exemplo, eu não falo chinês. Se de repente eu começar a falar em chinês, estarei falando uma língua estranha. Por quê? Porque eu não falo chinês. Seria estranho eu falando chinês.
Então, línguas estranhas é nesse sentido. Antes da gente continuar, vamos já desassociar o que precisa ser desassociado. O dom das línguas não tem relação com as línguas de fogo. As línguas de fogo, elas são mencionadas, acho que no livro de Atos dos Apóstolos. Acho que o nome Atos tem a ver com ações, né? As ações, as atividades dos apóstolos, onde ocorre a noite de Pentecostes, que é a manifestação do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo, né? Assim como existe o batismo nas águas, existe o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo com fogo. Coincidentemente, hoje, nas não casualidade das coisas, hoje teve um eclipse solar, não é? Hoje teve um eclipse solar, um halo de fogo, Áries. Hoje é um dia interessante na astrologia, né? Enfim, existe o batismo do Espírito Santo, que é o batismo com fogo, mas não é o fogo literal, tá? Que a gente conhece, o elemento fogo. Embora algumas vertentes pentecostais tradicionais associem o dom de línguas às línguas de fogo, não. E embora essas vertentes acreditem que o dom de línguas é a confirmação do batismo com o Espírito Santo, não. Essa associação é feita por causa da expressão línguas de fogo. E o que é a língua de fogo? As línguas de fogo, elas comprovam o batismo com o Espírito Santo. Essas línguas de fogo, elas são resultado de uma visão. Foi visto na cabeça, no topo da cabeça, provavelmente na área do Ori ou do terceiro olho, né? Os mamíferos, certa vez, tinham um terceiro olho aqui, que não servia para enxergar, né? Onde hoje há o orifício que chamam de Ori. Então, a visão revelou que as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo possuíam uma língua de fogo no topo da cabeça. Essa língua de fogo, na verdade, é uma chama, uma labareda de fogo. Sabe a chama da vela? Quando você olha para ela, o que ela parece? O formato dela é tipo uma língua que fica se mexendo, né? Esta é a língua de fogo. Uma chama de fogo sobre a cabeça. Esta é a confirmação do batismo com o Espírito Santo. Não tem relação nenhuma com o dom de línguas. Uma outra questão que é bom a gente já trazer antes de esmiuçar o dom de línguas é sobre a glossolalia. Aliás, fica aqui, né, um adendo para quem tem a mania de
imitar as línguas estranhas, entre aspas, daqueles que acham que falam em línguas estranhas, tá bom? Tem até meme onde se usa a repetição de palavras, entre aspas, faladas por pessoas que supostamente possuem o dom de línguas. Isso não é legal, tá? Algumas pessoas acham que falam línguas estranhas e elas relacionam o estranhas com estranheza, com algo estranho. E aí o que acontece? Elas produzem sons e sílabas que se assemelham à fala, mas que não correspondem a nenhum idioma humano conhecido. Já vi casos de pessoas dizendo: ah, mas é porque eu falo uma língua extinta. As línguas extintas conhecidas, que não são mais usadas, não é mais um idioma oficial de nenhum povo, elas são estudadas. Há quem estude essas línguas, como por exemplo o aramaico, né? Fora isso, afirmar que fala uma língua extinta, mas que não é conhecida, é algo ilógico, visto que se ela é extinta, como é que alguém sabe que é uma língua extinta? Sabe? A questão é, já foi observado em alguns doentes mentais linguagens muito semelhantes a estas que são pronunciadas por pessoas que acreditam que falam línguas estranhas, que acreditam que falam algum tipo de língua ou a língua dos anjos. Para começar, os anjos, eles não têm uma língua oficial. Os anjos, eles só vão usar a linguagem verbal quando eles precisarem trocar palavras com alguém e essas palavras serão na língua oficial desse alguém. Caso contrário, a língua oficial dos anjos é telepática, ou seja, uma língua universal cosmológica. A linguagem telepática, ela é falada em todas as esferas. Ela é compreendida em todas as esferas entre pessoas, seres, indivíduos que alcançam a frequência dos anjos, né? Então, assim, eu falo a língua dos anjos. Não. Os anjos não têm uma língua oficial. Mas então o que é isso que eu falo? A glossolalia, ela é uma psicopatologia. Distúrbio de linguagem observado em certos doentes mentais que creem, que acreditam inventar uma linguagem nova. Já foi observado em alguns doentes mentais expressões muito semelhantes a essas de muitas pessoas que acreditam estar falando a língua dos anjos ou as línguas estranhas. Elas são estranhas mesmo. Por quê? Porque elas não existem. É tão verdade que o dom de línguas, embora
na Bíblia esteja como sendo dons distintos, né? O dom de língua e o dom de interpretação de línguas aparecem na Bíblia como distintos. Na verdade, eles são o mesmo dom. Quem fala em línguas estranhas ou quem manifesta o dom de línguas, também manifesta o dom da interpretação de línguas. Aí o que acontece? Como é que funciona? O modo como funciona, como se manifesta o dom de línguas, raramente vemos hoje em dia. Principalmente quando vemos assim muitas pessoas no mesmo lugar falando todas ao mesmo tempo as pseudo línguas estranhas ou língua dos anjos, né? Inclusive, acredito eu, se eu não estou enganada, que a própria Bíblia diz que quando alguém falar em línguas, todos os outros devem ficar em silêncio. E por que é necessário esse silêncio? Porque ou quem falar em línguas vai interpretar automaticamente aquilo que está falando em outra língua, ou um outro com o mesmo dom vai se levantar para interpretar. Isso ocorre como uma confirmação. Então, como a espiritualidade ela não se contradiz, normalmente ocorre dessa forma. A pessoa com dom de línguas, ela começa a falar numa outra língua que não é a língua oficial dela, e uma outra pessoa presente no lugar, no local, com o mesmo dom, ela vai interpretar aquela língua. Isso é uma confirmação de que realmente é uma língua estranha, ou seja, o dom de línguas em manifestação. O dom de línguas ele não se manifesta do modo como costumamos ver. Não se presta adoração em línguas, não se louva em línguas. Como eu disse já em outros vídeos, não é que a Bíblia é contraditória. O que ensinam e a prática, que são coisas distintas, criam as contradições. Eu vou até pesquisar. Porque eu já li isso na Bíblia. É melhor ir pesquisar para mim não estar aqui falando bobagem, né? Mas eu me lembro de ter lido isso. Ai. O teclado não quer ligar. Ai, que legal. Não, eu preciso pesquisar, né? Bom,
O teclado não quer funcionar. Enfim. Por que não quer funcionar? Sempre tem alguma coisa aqui que não funfa, né, gente? Isso porque vocês não sabem quantas vezes eu já tentei gravar esse vídeo. Interrupções, interrupções. Como tá o calor aí? Aqui tá demais da conta. Ainda bem que isso aqui não é um programa profissional, né? Isso aqui também não é um trabalho remunerado. Ah lá. A espiritualidade não se contradiz. 1 Coríntios 14, 27, 28, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Paulo enfatiza que o objetivo da manifestação dos dons é a edificação, a exortação, e um dom colabora para a manifestação do outro. Por exemplo, normalmente o dom de línguas ele é manifesto com o dom de profecia, né? Então, ali em 1 Coríntios, Paulo diz que quando há a manifestação do dom de línguas, no máximo 3 devem falar, um por vez. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, a pessoa deve se calar e falar consigo mesmo e com Deus, ou seja, em particular, no seu privado. Isso está na Bíblia e isso está na magia tradicional. Quando há manifestação de qualquer dom, os demais devem se calar, principalmente quando há manifestação do dom de profecia com o dom de línguas e, consequentemente, com o dom de interpretação de línguas. No máximo 3, porque há casos raros onde 2 pessoas falam em línguas como se estivessem conversando uma com a outra, e há o intérprete. E isso é sempre para confirmar que realmente é a manifestação do dom de línguas. Então, o dom de línguas ele não funciona para adoração, para louvor, do modo como vemos, por exemplo, em muitas igrejas. A glossolalia ali, né, nesse contexto dentro das igrejas, é porque a presença do Espírito Santo é algo tão transcendental, tão único, não há nada na vida, no mundo,
que eleve o espírito humano às sensações que a presença do Espírito Santo causa. As pessoas, elas chegam num ápice emocional tão intenso que elas não conseguem se conter, o que é super normal, né? Não é apenas o que é ruim que não deve ser reprimido e tem que ser exteriorizado, o que é bom também. É por isso que quando a gente está alegre, a gente ri, a gente dá gargalhada quando acha graça de algo. É uma exteriorização. Tudo tem que ser exteriorizado, de dentro para fora, né? Só que algumas pessoas, elas sentem com tanta intensidade que o corpo delas também se expressam. Elas começam a sapatear, elas balançam os braços, elas pulam, elas correm. E as pessoas que pronunciam sílabas ou palavras, entre aspas, inventadas. Porque nenhuma palavra humana consegue representar, expressar o que as pessoas sentem. Ainda assim, não deixa de ser uma psicopatologia. Por isso que não é legal quando as pessoas elas começam a pronunciar alguma palavra. Há algumas palavras que elas são repetidas com muita frequência por pessoas diferentes. Tem muita influência auditiva em quem fala as línguas estranhas, né? Então, essas palavras repetidas por pessoas diferentes, elas aparecem até em memes. Pessoas que utilizam como modo de tirar o sarro mesmo, né? Elas repetem essas palavras. Isso não é legal. Isso é feio. E uma falta de respeito. Por quê? Porque é uma patologia. Tá? Não é que, eu tô desrespeitando uma religião. Você está desrespeitando um indivíduo que não recebe a instrução devida, o esclarecimento devido e acaba desenvolvendo essa patologia, porque não é algo que nasce com a pessoa. Em determinado momento da vida dela, isso surge. E esse determinado momento é quando ela experimenta essa transcendência da presença do Espírito Santo. Pede-se, de certa forma, a razão no sentido de noção. Porque é muito bom o que se sente, é muito intenso, é muito forte. É o ápice de todas as sensações e sentimentos bons juntos num momento só. Isso preenche as pessoas de uma forma, elas gostam de sentir isso e elas querem continuar sentindo. E conforme elas vão sentindo, elas precisam se manifestar. É óbvio que elas vão se manifestar. E cada um vai se manifestar de uma forma. Mas, veja bem, eu não estou falando
que está certo ou errado usar essas línguas estranhas. Penso eu que a partir do momento que a igreja ela não esclarece isso, não dá a devida instrução e aceita a manifestação dessa forma, então tá. É algo da igreja, né? Da vertente. Mas aqui, neste vídeo, esmiuçando o dom de línguas, eu tenho que falar o que é fato. O dom de línguas, ele é um dom que fala, utiliza línguas que a pessoa não fala. Eu vou dar um exemplo. O falecido pastor japonês Hidekazu Takayama, certa vez ele foi visitar o meu avô no hospital. E ele ficou de enviar um membro da igreja para verificar se o meu avô estava bem. Aí passaram-se os dias, veio esse membro da igreja verificar se o meu avô tinha melhorado. Esse membro era um homem negro. Ele não falava japonês. Mas de repente ele começou a falar em japonês. Ele falou em japonês tão profundamente que meu avô chorou. Meu avô compreendeu tudo. Meu avô certificou que a língua que aquele homem negro estava falando era um japonês fluente, por sinal. E qual não foi o espanto do meu avô quando soube que ele não falava japonês? Esse é o dom de línguas. Para que meu avô ele tivesse a certeza absoluta que Deus estava enviando uma mensagem para ele diretamente do trono, ele usou um homem que não falava japonês para se comunicar com ele em japonês. Este é o dom de línguas. É por isso que tem a interpretação de línguas. E por favor, não adianta nenhum pentecostal dobrar joelho, berrar como se papai fosse surdo, fazendo oração contrária contra mim por causa das coisas que eu tenho dito. A partir do momento que vocês têm esta postura, vocês mesmos estão desmentindo a Bíblia. Porque o dom de línguas não é isso que nós vemos, que todo mundo vê nas igrejas. Se eu estou mentindo, a Bíblia também está. Assim como está na Bíblia, também é ensinado na magia tradicional. A questão é, na magia tradicional, como somos buscadores, somos estudiosos, nós buscamos o conhecimento e a sabedoria, nós instruímos sobre os 9 dons. A gente não sinaliza que eles existem, a gente não sinaliza que eles se manifestam. É preciso compreender o que é cada um. Para quando se manifestar, nós identificarmos se é mesmo ou não. Ainda mais porque um dos outros dons é o discernimento. Pode bufar,
pode me xingar, pode fazer suas orações contrárias, pode me amaldiçoar. O que eu digo aqui está dito. Qualquer coisa, vá ter o teu particular com o papai, me coloca diante dele e pergunta para ele. Pergunta para papai. O que aquela mulher está falando lá? E se você tiver ouvidos para ouvir, ouça a resposta dele. E se você não ouvir, se você não conseguir ter um tete a tete, um particular com ele, procure um profeta. Que papai se manifesta através do profeta e através dos carismas. Então, dom de línguas é uma manifestação de papai através de um canal, de um instrumento da espiritualidade. Normalmente é um profeta. E é incrível que ele funciona para testificar que realmente é papai falando, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente, né? A espiritualidade fala todas as línguas. Eu não falo. Talvez você não fale, mas a espiritualidade fala. Se for preciso que alguém fale em aramaico, vai falar para testificar que realmente é a espiritualidade que está se manifestando. E como é que ela vai comprovar isso? Com a interpretação de línguas. Normalmente, um intérprete vai se levantar. É por isso que Paulo disse, no máximo 3 pessoas, mas um falando por vez. E nesse um falando por vez, há uma harmonia e um sincronismo perfeito, típico da espiritualidade. Nós já vimos isso quando um palestrante está falando a um público em uma língua e há um intérprete do lado, traduzindo. É da mesma forma. No mais, se tiver que falar numa língua oficial, vai falar. Só que falar em uma língua estrangeira, que é estranha para os indivíduos que estão presentes na hora da manifestação, nem sempre é necessário, a não ser que haja alguém que fale uma outra língua, conheça uma outra língua, e houver uma mensagem para ela. O dom de línguas, ele não se limita apenas à comunicação entre humanos. Eis a beleza do dom de línguas. O dom de línguas capacita quem o manifesta a se comunicar com seres de qualquer esfera. Desde uma plantinha, desde um animal, até um extraterrestre, um anjo, uma entidade, um orixá, um mentor, um guia, um mestre ascensionado, seja o que for. Por exemplo, nenhum extraterrestre fala em português, nem em inglês. Eles têm a língua deles. Mas quem tem o dom de línguas pode se comunicar com eles. Como? Com a interpretação.
Porque normalmente quando alguém ouve um extraterrestre, é só para ouvir mesmo, não é para falar nada. Se falar, eles vão entender a tua língua. Você não precisa se comunicar na mesma língua que eles. Eles podem falar na língua oficial deles e você, que tem o dom de línguas, vai interpretar. Eu não sei onde que eu li, acho que eu li. Eu já li tanta coisa. Salomão, ele se comunicava com os animais. Eu bem que acredito. Ele era um estudioso, né? Ele possuía a sabedoria. A sabedoria eleva o conhecimento do indivíduo. Então, muito provavelmente, sim, ele aprendeu como se comunicar com cada animal que ele tinha acesso. Adestradores conseguem essa proeza. Agora imagine uma pessoa que tem o dom de línguas. Quem manifesta o dom de línguas também manifesta a linguagem telepática. Seja através do astral, seja através de pensamento, não importa. Ela tanto se comunica como ela interpreta qualquer comunicação. Muitas pessoas falam telepaticamente inconscientemente. Quem tem o dom de línguas capta essas comunicações e interpretam elas. Quem tem o dom de línguas tem a capacidade de comunicação consciente. Entende? Quer dizer, o dom de línguas não se limita a falar uma língua esquisita. Não se limita a inventar palavras e linguagens que não existem. Entende? Achar que fala línguas estranhas é um fenômeno conhecido tecnicamente como glossolalia. Tecnicamente porque este nome é uma expressão para uma psicopatologia, né? A glossolalia é o ato de produzir sons e sílabas que se assemelham à fala, mas que não correspondem a nenhum idioma humano conhecido. Seria como, por exemplo, quando os bebês começam a se comunicar. Há um processo antes dos bebês começarem a falar as primeiras palavras. São as tentativas de comunicação, a associação com a comunicação dos pais com o bebê, o que o bebê consegue compreender do mundo externo e dessa comunicação com os pais, como os pais se comunicam com o bebê, e o bebê, ele ainda está entrando no processo onde ele tem que descobrir a própria boca, a língua, a fala. É por isso que bebês fazem muitos sons, dá gritinhos, falam sílabas, às vezes estendem essas sílabas no A palavra mais falada pelos bebês
a primeira palavra, né? Ou, na verdade, o primeiro som que os bebês, a maioria dos bebês manifestam é agu. Agu. Eu sempre tive para mim que agu se refere à água. Água é a primeira palavra que um bebê fala, quando ela diz agu, né? Mas, no geral, agu significa que o bebê está tentando se comunicar. É a palavra, entre aspas, que ela consegue expressar verbalmente. Todos os sons que os bebês fazem, principalmente se a gente fica ali se comunicando com ele, são o desenvolvimento da fala, o aprendizado. Nesse momento, os bebês estão percebendo a língua se movendo, associando aos sons que saem com os movimentos dos lábios, da língua e com o que ela ouve do próprio som. Quando a pessoa ela entra no estado de glossolalia, dentro de um contexto religioso, lembra muito isso. É como se não existissem palavras para expressar o que está se sentindo, o que possivelmente pode estar vendo. Não existem palavras. Não, o nosso vocabulário, por mais rico que seja, não tem como expressar. Então, assim, num impulso, a pessoa acaba criando palavras. Por quê? Porque a intenção da palavra, o que é? Exteriorizar, expressar, mas não há palavras para expressar. E dentro desse contexto, a maioria dos casos nem poderia ser chamada de glossolalia, embora muitos casos seja glossolalia, né? Inconscientemente, o impulso da necessidade de exteriorizar, expressar o que está sentindo, leva o indivíduo a criar palavras que não existem, da mesma forma que acaba fazendo movimentos que não costuma fazer, como balançar os braços como se fosse voar, correr, sapatear, pular. É uma expressão do ápice de um êxtase transcendental, que é a presença do Espírito Santo, né? Então, assim, se ninguém na tua casa, né, na tua vertente, te instruiu, no culto de doutrina, nunca foi explicado isso, então tá. Você pode perguntar para o teu reverendo, para o teu pastor, para o teu padre, quer dizer, os padres carismáticos, né? Mas você pode também consultar 1 Coríntios 14, 27 e 28, onde Paulo ele explica o dom de línguas. Tanto é que, né, já começa daí, no máximo 3 devem falar e 1 por vez. E sempre há um intérprete.
Quem fala numa língua estranha sabe o que está falando. Por quê? Porque possui o dom de interpretação, independente se o intérprete vai se levantar. Como assim a pessoa não sabe o significado das palavras que está saindo da boca dela? O dom de interpretação confirma o dom de línguas e vice-versa. Então, a regra geral que está em 1 Coríntios 14:40 fala: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Não precisa falar mais nada sobre isso, né? Decentemente e com ordem, principalmente dentro da casa que foi erguida para papai, não é? O intérprete, ele é necessário. O intérprete é a confirmação da manifestação do dom de língua. Tanto é que Paulo fala, se não houver quem interprete, o dom deve ser usado em particular, como a pessoa com o papai. Há pessoas que têm o dom de línguas, que falam com o papai em pensamento, ou seja, linguagem telepática. Elas, quando elas oram, elas não falam. Quando elas entram em contato com a espiritualidade, são mudas. Por quê? O dom, das manifestações do dom de profecia é o dom da revelação. Se o dom de língua está se manifestando, vai ser revelado se há um intérprete no ambiente. Se não houver um intérprete, não vai usar o dom de línguas. Não assim, para se comunicar com pessoas que não vão entender nada. Ordem e decência. A espiritualidade, eu não entendo isso. Só de se relacionar com a espiritualidade, isso fica muito óbvio. A espiritualidade é muito chique, é muito correta, é muito educada, fina. E assim, né? Não querendo falar, mas já falando, porque é público, quem nunca viu vídeos aqui mesmo no YouTube de cultos onde tá aquela muvuca. Não é carnaval, carnaval de salão, mas lembra. Cultos de pessoas numa euforia exagerada, achando que estão falando dom de línguas, sem conseguir se controlar por causa do êxtase da presença do Espírito. Mas, desculpa, eu vou ter que falar isso. Esses cultos são de igrejas que perseguem, por exemplo, religiões afros. Só que nessas manifestações aí, que gravam os vídeos e jogam na internet, nós vemos muito claro pessoas em movimentos, em posturas,
em expressões típicas das religiões afro. Tem alguma coisa errada com isso? Segundo a doutrina daquela igreja, segundo o dogma, segundo a lei, segundo as regrinhas básicas daquele lugar, tem, né? Por quê? Porque perseguem as religiões afro. Dentro da espiritualidade está tudo bem. Por quê? Porque a espiritualidade não aceita acepção e dissensão. Não importa o caminho que, por direito, no exercício da sua liberdade, o indivíduo decide trilhar para buscar papai, para se relacionar com a espiritualidade. Para a espiritualidade, essas manifestações em igrejas está tudo bem. O que não está tudo bem é haver essas manifestações e perseguir as religiões afro. Não é que as religiões afro precisam de defesa, né? E não é que as religiões tradicionais precisem de acusadores, não. Eu estou dizendo que na espiritualidade não tem essa divisão. É através do dom de línguas que as entidades, elas se comunicam com as pessoas. O dom de língua se manifesta de várias formas em diversas crenças. Esses dons não é exclusividade de pentecostais ou da magia tradicional. É de qualquer religião, é de qualquer ser humano. Todo ser humano nasce com esses dons. É que nem todo mundo manifesta ou nem todo mundo tem consciência que manifesta. Por quê? Todo mundo nasce com esses dons. Esses dons vêm junto com a centelha. Quem é a centelha? A vida. Quem é a vida? Acho que não é preciso falar mais nada sobre, né? Aqui, este tema, ele não é uma crítica quanto a manifestações espirituais. Quanto a manifestações religiosas, cada qual, principalmente no nosso abençoado país, cada religião tem a liberdade de manifestar como quiser, o que quiser, tá? A questão é além de usar o nome de papai em vão, né, para benefício próprio, por interesse próprio, né, o termo Deus, ele foi jogado na lama, pisoteado, ainda deram umas pauladas. Tem muitas pessoas que elas se decepcionaram tanto na crença onde nasceram e se voltaram para outra crença por causa desses enganos, da falta de orientação, da falta de instrução e de esclarecimento. Quanto ao que? Quanto à Bíblia? Não, quanto à espiritualidade.
Não tem como eu não citar um lado e outro, porque tem gente de um lado que fica muito fulo da vida com as coisas que eu falo. E não adianta me amaldiçoar, não adianta fazer oração contrária. Ah, falar nisso, está escrito que a oração contrária é pior do que uma obra de feitiçaria. A magia tradicional não é feitiçaria. Magia não é feitiçaria. Mas, se os seus estudos se limitarem única e exclusivamente à Bíblia, tudo que você vai saber é discriminar os outros, praguejar os outros e contradizer aquilo que você estuda, se é que estuda. A fé vem por ouvir, mas inventar o que vem por ouvir a palavra de Deus, ou seja, uma Bíblia. Não. A fé vem por ouvir porque a instrução e o aprendizado ocorrem no ouvir. Então, numa visão geral assim sobre glossolalia, que é conhecida como falar em línguas estranhas, é um fenômeno linguístico e religioso caracterizado pela emissão de sons, sílabas e palavras que não compõem um idioma conhecido ou estruturado. Comum em cultos pentecostais e carismáticos, é interpretado como um dom espiritual ou oração em êxtase com função de comunicação direta com Deus, ao contrário da xenolalia, que seria falar línguas humanas reais desconhecidas. Vamos ver a xenolalia, que aí também, né? É super normal, tá, gente? As ciências da mente transformar aquilo que de fato é sobrenatural em uma patologia, tá? Mas a glossolalia é de fato uma patologia. A xenolalia é a suposta, não, é a capacidade de falar um idioma humano real sem nunca tê-lo aprendido formalmente. Diferente da glossolalia, que é falar línguas desconhecidas ou estáticas com X, né, inexistentes. A xenolalia envolve línguas estruturadas e compreensíveis, muitas vezes associadas a fenômenos mediúnicos, espiritualidade, como no Pentecoste bíblico, ou experiências de êxtase, embora careça de evidências científicas sólidas. Então, tudo que eu acabei de ler aqui na minha colinha, a pesquisa rápida sobre xenolalia, é uma visão científica, né? Por isso, possui esse termo, né? O dom de línguas, ele passa a ter um termo patológico. Por quê? Porque não tem evidência científica e não tem como ter, né? Por quê? Porque quem manifesta qualquer um dos dons não tem um interruptor liga e desliga, não usa quando quer.
outra coisa para se atentar na manifestação de qualquer dom. O espírito, ele é sujeito ao profeta, certo? O espírito é sujeito ao manifestador. O espírito que se diz é papai. Papai, ele se manifesta através dos seus instrumentos na manifestação dos dons. Se o instrumento permitir. Mas também, papai, ele vai acessar os seus instrumentos e manifestar os dons quando ele considerar que é necessário fazer isso. Compreenderam? Não é quando a gente quer. Se a gente não quiser manifestar, a gente não manifesta. Só que quando a gente quer manifestar, não é assim não. Se ele resolver se manifestar, se nós dermos a permissão, ele se manifesta, porque é assim, a espiritualidade em tudo é dessa forma, educada, ordeira, decente, ela pede licença, ela não se impõe, ela não é bagunçada, ela não invade, ela não é de qualquer jeito. Então, assim, não tem como provar cientificamente algo que não depende de nós para funcionar. E papai, ele jamais se manifestaria através de um instrumento seu que estivesse sobre estudo científico. Por quê? Porque isso é como tentar ele, sabe? Tipo assim, que nem o suposto diabo tentou Yeshua no deserto e disse: se você é mesmo filho de Deus, se lança daqui lá embaixo no abismo. Tentar papai dessa forma, né? Papai, ele permite, ele aceita quando nós pedimos prova. Por quê? Maldito homem que confia no homem, a gente não pode confiar tanto em nós mesmos, né? Por quê? Porque nossa mente é enganosa. Então, quando papai se manifesta, a gente pode pedir prova e ele dá na hora. Agora, testar ele é outros 500. Se um cientista quer estudar um profeta e está esperando uma comprovação científica, ele pode tirar o pocotó da chuva, que não vai acontecer. Mas os trabalhadores da luz, quem trabalha para a espiritualidade, quem manifesta dons, não precisa de comprovação científica, né? Por isso mesmo acreditamos no papai. Não é porque alguém comprovou para nós. Não é porque alguém disse que existe, então vamos acreditar, não. Ele provou diretamente para cada um de nós que ele existe. Não foi assim? Quando você se relaciona com a espiritualidade, você conhece papai, não é de ouvir falar, é de andar com ele. Ok? Qualquer dúvida, vocês já sabem. E-mail que está na descrição do canal ou nos comentários. Eu tô aqui por bem, papais, tá? Não quero guerra com ninguém, por favor. Qualquer coisa, vocês procurem o pastor reverendo, o padre carismático de vocês para tirar as suas dúvidas, né? Em vez de vir me xingar. Ou vocês podem ir diretamente ao chefão. Acho uma boa ideia. Então tá.
Até o próximo vídeo. Beijos na